E daí, como último elemento, né, que a professora Arlete nos traz é a questão da economia dos significados, ou seja, né, utilizar sempre o menor número possível de elementos, né, para que o mapa não fique poluído, não fique muito denso, que dificulte então a sua decodificação, seu entendimento. E como questão, né, uma das três questões, né, chaves da abordagem da professora Arlete sobre o que seria, né, a cartografia do nosso tempo, né, como a gente entende ela, é a partir, né, da visualização científica. Né, a cartografia, então, ela assume uma importância de espacialização de dados. E esses dados são capazes de possibilitar interpretações com uma segurança científica, seja por diferentes métodos aplicados, né? Seja por métodos matemáticos, estatísticos, observacionais, né, analíticos, mas de uma forma fácil, né, e rápida, a visualização científica se torna possível de uma forma única através dos mapas, que não poderia ser possível de outra forma. Né? Então, a interpretação dos fenômenos passa cada vez mais depender sempre de uma análise geográfica da visualização de dados. Né? E isso, dentro das ciências, a gente acompanha com muita força e velocidade. Né? A gente teve o exemplo nas outras aulas, né, a gente vai voltar a citar a questão dos grandes SIGs, né, que são utilizados aí em diferentes projetos para proteção da biodiversidade, para conservação de espécies e também para mapeamentos, né, socioambientais, mapeamentos de conflitos sociais e uma infinidade de outras necessidades, né, que a pesquisa científica hoje está se valendo da espacialização desses dados. Temos como o nosso exemplo, né, a questão dos botos amazônicos, né, que a gente viu nas aulas anteriores. Vou deixar novamente o link para a turma, vocês podem explorar. Né? O nosso outro exemplo, que é a questão da conservação da toninha, que é um mapa transmídia, né, utilizando todos esses elementos da cartografia digital que hoje, né, a gente pode estar acompanhando através do texto da professora Arlete essa questão mais teórica. Né? Eu deixo novamente aqui, né, principalmente esse mapa, né, dos botos amazônicos, que é muito interessante como exemplo de toda essa parte mais abstrata, né, essa parte teórica que a gente está discutindo hoje e estudando para estar entendendo melhor a partir do texto da professora Arlete. Né? Então eu vou trazer algumas figuras, né, que a professora utilizou ali para nos ilustrar um pouco a sua percepção, seu entendimento sobre como que está funcionando a cartografia hoje, né? Então aqui, a professora nos traz um modelo de visualização cartográfica baseada na identificações de padrões, né, que ela vai lá se basear num texto, né, ali da década de 90, e aqui nos traz então um esquema, né, onde a gente tem uma entrada sensorial, né, dentro desse processo da visualização, daquele primeiro contato do olhar sobre o mapa, mas que também, né, encampa, né, traz para dentro desse modelo, desse esquema, a questão da ação, né, do pensamento, de como se lida com a informação, com as imagens, né, com a forma que está ali sendo disposta. Né? Então a gente vai percebendo que a cartografia vai
dando atenção, né, para esses processos sensoriais, esses processos de percepção. Um outro esquema, né, que a professora Arlete nos traz ali é com referência às relações básicas no campo da cartografia que ela, né, traz lá do professor Taylor, né, que olha como que ele estava tentando enxergar essas transformações ali modernas na década de 90, né, que a cognição e a comunicação vão se tornando elementos chaves, né, no processo de visualização, e a forma ela vai se transformando, né, porque a forma que a gente vai tomando contato com os mapas vai se sendo formas digitais, né, mediadas por tecnologias computacionais, e esses mapas vão ganhando formas cada vez mais complexas, e que permitiu então a cartografia começar a explorar mais, né, essas relações, né? Por exemplo, aqui já alguns anos depois, num texto do professor ali de 1994, ele já percebe que já estava modificado aquilo que ele estava analisando ali naquele processo da introdução das tecnologias digitais, tanto para os cartógrafos como para os usuários dos mapas, né? E daí ele traz o elemento de interação e de dinâmica, né? Então, a partir ali do metade dos anos 90, né, a gente tem então uma transformação tanto na parte de perceber e fazer a teoria, quanto na prática, né, de produção e uso dos mapas, né? Então esses esquemas aqui, eles nos representam isso, nos representam essa leitura histórica, né, que foi feita ali naquele momento, quanto a cartografia estava se transformando profundamente, né? Aqui é um outro esquema bem legal, né, que o professor Arlete nos traz, né, ali com outro autor aí da área, né, da cartografia, aonde que ele nos cria essas relações, ó, a questão do público e do privado começam, né, a ser relevantes, né, nesse processo de comunicação cartográfica, né, as interações com o mapa, né, agora é a interação, né, não é simplesmente pegar um mapa, uma planta, uma carta cartográfica, uma carta topográfica, né, e analisá-la, não, começa-se a ver interações, os mapas começam a ser compostos por várias camadas, a gente pode ativar e desativar camadas, pode introduzir elementos, escolher elementos, tirar elementos, né, então os mapas vão ficando cada vez mais dinâmicos, e daí se percebe que se começa a ter uma relação mais complexa, né, com os mapas, mesmo mantendo, né, as suas funções mais elementares, que é apresentar o que se sabe, né, e revelar o desconhecido, né, porque a partir do momento que a gente espacializa informações, né, a gente tem essa possibilidade de perceber, de ver, né, coisas que a gente não via, por exemplo, quando os dados estão somente em tabelas, né? Uma outra figura também bastante ilustrativa de como vai se percebendo essas transformações, né, da cartografia, né? A questão da audiência do público. Então, o mapa começa a ter uma relação com um público muito grande, né? A população, né, o mapa se torna massificado, né, por mais que ele mantenha essas relações, né, essas relações de conhecimento, de síntese, e ele vai ganhando, né, vai ampliando a sua audiência, né, algo que não existia, né, nas fases anteriores. Nessa mesma
ideia, né, de captar através de esquemas, né, essas transformações, essa complexidade que vai assumindo a cartografia, né, a professora Arlete nos traz aqui mais um outro esquema, né? Olha, a gente começa a observar então os elementos, né, que começam a aparecer, né? A interação, né, de uma forma mais destacada, né? A questão do usuário então entra em cena, né? Porque os sistemas então são apresentados como sistemas computacionais complexos, né? Como plataformas, e a forma do público ali, daquela audiência, vai se transformando então em usuários, né? Que têm acesso e começam a interagir com os mapas. Que é uma tabela esquemática também bem interessante, né, que nos ajuda ali a estar entendendo o que a professora Arlete está nos trazendo, né, como esse entendimento contemporâneo sobre a cartografia, né, essa relação entre público e privado, né, que vai se intensificando, né, os gráficos, né, os modelos de simulação são todos, né, são informações, né, que vão tendo diferentes usos, né? Por exemplo, as informações para a área de mercado, né? Hoje é comum a gente ter aí então os profissionais de análise de mercado, né? Que trabalham com estatística, geração de relatórios, né? Segmentos de marketing. Então esses profissionais então começam a fazer usos, né? Um exemplo, né? De profissionais contemporâneos da área privada, né, que começam a explorar cada vez mais esse fazer mapas, essas tecnologias de espacialização. E os setores públicos também, né, por sua vez, começam a explorar essas potencialidades, né, de uma nova cartografia.